Você não nasceu para trabalhar até morrer. Isso aqui não é motivação, é reprogramação mental. Se você pular esse vídeo, vai continuar repetindo o mesmo erro invisível que mantém a maioria presa. Existe um mecanismo silencioso na sua mente que trabalha contra você sem que perceba, e quase ninguém fala sobre isso. Hoje você vai entender exatamente como esse sistema opera e aprender o comando mental que começa a inverter esse jogo. Fique até o final. O último minuto muda tudo. Antes de continuar, responda mentalmente. Quantos homens você conhece que fizeram tudo certo e mesmo assim terminaram livres? Você foi condicionado, não educado. Desde cedo, repetiram a mesma história. Trabalhe duro, obedeça, siga o caminho, e um dia tudo fará sentido, mas seja honesto. Quantos seguiram todas as regras e terminaram realmente livres? A maioria chega cansada, dependente, com medo do próximo mês. Isso não é azar, é design. Você não nasceu para trocar seus melhores anos por sobrevivência, nem para viver contando salários, feriados e uma aposentadoria distante. O mundo não recompensa quem apenas obedece. Ele responde a quem enxerga o jogo e decide jogar diferente. E tudo começa com uma pergunta incômoda: quem realmente se beneficia da minha obediência diária? Trabalho não é o problema, a falta de direção é. Trabalho sem direção não liberta, apenas mantém. Milhões acordam todos os dias não para avançar, mas para não cair. Pagam contas para continuar trabalhando e chamam isso de responsabilidade. Isso não é vida, é manutenção. Quando anos de esforço terminam em insegurança, a pergunta não é por que falhei, mas quem controlou meu tempo todo esse tempo. Esforço é físico, poder é mental. Um homem pode trabalhar a vida inteira e não deixar nada que continue sem ele. Outro organiza ideias, sistemas e decisões e faz o tempo trabalhar a seu favor. Um vende força, o outro constrói estrutura. Não é sorte, é compreensão. Tempo é a moeda mais cara. O tempo não volta. Cada dia vivido sem propósito é uma venda definitiva. Homens livres protegem o tempo. Homens presos o alugam barato. Liberdade começa quando você para de vender horas e constrói algo que vive sem você. A escravidão moderna é silenciosa. Hoje não existem correntes, existem rotinas. Você não é forçado a obedecer. É condicionado a acreditar que não há alternativa. Enquanto acredita nisso, alguém usa sua energia para construir o próprio futuro. Isso não é acusação, é alerta. O primeiro passo é interno. Liberdade não começa quando você ganha mais. Começa quando pensa diferente. Vou repetir. Liberdade não começa quando você ganha mais. Começa quando pensa diferente. Quando entende que trabalhar não é o fim, obedecer não é virtude, esperar não é estratégia. O primeiro passo não é correr, é reorganizar a mente. Nenhuma mudança externa se sustenta sem mudança interna. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe isso enquanto ainda há tempo. Desde cedo, te ensinaram a adiar a vida. Agora não. Depois, quando estiver pronto. Depois de estudar. Depois de ganhar mais. Depois de ter segurança. E assim, o depois virou uma prisão invisível. A maioria das pessoas não vive. Ela se prepara para viver. E quando percebe, o tempo passou. Disseram que esperar é maturidade, que paciência é sabedoria. Mas observe a realidade. Quantos homens esperaram a hora certa e nunca saíram do lugar? Esperar sem construir nada não é paciência, é anestesia. Acalma o medo, mas mata o movimento. Quando alguém diz, ainda não é o momento, geralmente está dizendo, tenho medo de errar, tenho medo de perder estabilidade, tenho medo de ser julgado. O futuro vira esconderijo, porque lá, nada precisa ser feito agora. Mas a vida não responde a intenções adiadas. Ela responde a movimento presente. O momento perfeito não existe. Nunca existiu. Sempre haverá risco. Sempre haverá algo faltando. Esperar o cenário ideal é escolher ficar parado. Clareza não vem antes da ação. Ela nasce durante. Homens que constroem algo relevante não começaram seguros. Começaram decididos. Quem espera, cede espaço. Enquanto você analisa, alguém age. Enquanto você se prepara, alguém aprende fazendo. E, inevitavelmente, quem espera acaba trabalhando para quem decidiu antes. Não porque o outro era melhor, mas porque se moveu.
Chega um momento em que a pergunta muda. Não é mais quando será a hora, é quanto da minha vida ainda vou adiar. Agir não é fazer tudo de uma vez. É parar de adiar o essencial. É dizer internamente, eu começo agora e ajusto no caminho. A vida responde melhor a quem se posiciona do que a quem se explica. Antes de você aprender a pensar, alguém te ensinou como pensar. Sente-se, fique quieto, repita, não questione. Isso parecia educação, era condicionamento. Não para criar, não para comandar, mas para obedecer. Desde cedo, você foi recompensado quando se encaixava e punido quando questionava. O resultado, uma mente que associa aprovação à segurança, erro ao perigo. Isso não forma líderes, forma executores. Aprender não é pensar. Você aprendeu o que fazer, mas não por quê. Aprendeu a executar tarefas, não a criar caminhos. E na vida adulta, essa mente busca alguém que diga o próximo passo. É confortável, mas não é livre. Quem pensa diferente sempre parece problemático. Homens que mudaram o mundo foram vistos como difíceis. Questionavam demais, imaginavam além do permitido. Mas liberdade começa exatamente aí, quando você para de aceitar tudo como verdade. A voz interna não é intuição, é condicionamento. Quando surge a vontade de mudar, logo aparece a pergunta: será que posso? E se der errado, o que vão pensar? Isso não é prudência, é treino antigo pedindo continuidade. Consciência é direção, conhecimento é informação, consciência é comando. Sem consciência, qualquer caminho serve, e isso é perigoso. Liberdade mental começa quando você questiona: por que faço? O que faço? Para onde estou indo? Quem realmente decide? O primeiro ato de poder, o primeiro ato de liderança, não é liderar outros. É liderar o próprio pensamento, decidir o que entra, o que fica, o que sai. A mente é território. Ou você governa, ou alguém governa por você. Agora pense, se você parasse hoje, o que continuaria funcionando sem você? Um emprego paga contas, mas não constrói destino. Ele traz previsibilidade, e justamente por isso, pode virar prisão confortável. O problema não é trabalhar, é não ter nada além do trabalho. Estabilidade não é controle, disseram. Tenha um emprego estável, mas estabilidade é repetição previsível, não comando. Controle real é escolher caminhos, criar alternativas, ajustar rotas. Quem depende de uma única fonte, vive vulnerável. Quando o trabalho vira identidade, você não diz apenas eu trabalho aqui, você passa a dizer eu sou isso. E quando o trabalho vira identidade, qualquer ameaça ao emprego vira medo. Homens livres não confundem ferramenta com quem são. Use o emprego, não se ajoelhe a ele. Um emprego pode ser base financeira, aprendizado, capital inicial, mas nunca o fim. Quem constrói liberdade, usa o emprego como alavanca. Quem não decide nada, usa o emprego como desculpa. Renda não é riqueza, renda entra, riqueza permanece. Se tudo exige sua presença, isso não é renda, é obrigação. Liberdade começa quando você cria algo que funciona sem você o tempo todo. A mudança começa antes da crise. Esperar a crise e agir com medo. Homens conscientes constroem saídas quando tudo parece normal. Planejar liberdade em estabilidade é inteligência. Resultados externos não são acaso, são reflexo de alinhamento interno. Por trás de dinheiro, poder e influência, existem três coisas: pensamento claro, crença firme e direção definida. Riqueza responde a leis, não a desejo. Esforço sem direção cansa. Direção sem crença frustra. Crença sem ação ilude. Quando pensamento, crença e ação se alinham, o mundo começa a responder. Homens prósperos não trabalham mais, eles pensam melhor, mesmo em silêncio. A mente comanda. Se você repete, isso é difícil, não é para mim, talvez um dia, o subconsciente aceita como instrução e executa, não por crueldade, por obediência. Fé não é emoção alta, é certeza calma, é agir sem implorar por garantias, é seguir mesmo sem aprovação. Quando a convicção interna é firme, as circunstâncias se ajustam. Não importa o que você sabe, importa o que você repete. Dúvida repetida cria limites, direção repetida cria caminhos. Afirmação não é frase bonita, é programação. Hábitos, as correntes invisíveis. Se você quer entender por que tanta gente vive presa, pare de olhar para sistemas,
Olhe para os hábitos. A escravidão moderna não usa correntes, usa rotinas repetidas. Você acorda, repete o dia anterior e chama isso de vida. A repetição cria normalidade. Tudo que se repete vira confortável, e tudo que é confortável parece certo. Por isso hábitos perigosos não assustam, eles se instalam em silêncio. Depois de um tempo você já não sabe onde termina a escolha e começa o condicionamento. Rotina automática é submissão. Existe uma diferença clara. Rotina consciente serve a um objetivo. Rotina automática serve ao acaso. Quem vive no automático não percebe o tempo passando, apenas reage. E reagir sempre é obedecer. Amanhã define quem comanda. Se o seu dia começa reagindo ao mundo, o comando já não é seu. Homens que constroem poder começam o dia emitindo ordens, não recebendo estímulos. Pensamento antes de ruído, direção antes de distração. Não existe hábito neutro. Cada hábito faz uma coisa, constrói liberdade ou constrói dependência. O que você consome mentalmente define o que você produz. Distração constante cria superficialidade. Foco repetido cria profundidade. Profundidade cria valor. Cansar não é evoluir, e é aqui que quase todo mundo perde o controle do próprio tempo. Cansaço sem progresso é sinal de rotina mal direcionada. Evoluir exige energia, mas gera expansão. Se seus dias terminam iguais, algo está errado. A virada silenciosa. Chega um ponto em que você percebe: se eu não governar meus hábitos, eles governarão minha vida. Esse momento não é dramático, é decisivo. A partir daí, você escolhe conscientemente o que entra, o que sai, o que permanece, e tudo muda. O mundo não pertence aos mais preparados, pertence aos que agem. Enquanto você espera o momento certo, alguém começa. Enquanto você analisa, alguém aprende fazendo. Esperar não é neutro. É ceder espaço. A preparação infinita é medo disfarçado. Mais um pouco, mais um curso, mais clareza. Isso não é prudência, é adiamento. Clareza não vem antes da ação, ela nasce no movimento. Homens livres aprendem andando. Homens presos estudam para não decidir. Decisão cria energia. A indecisão drena. A decisão organiza. Quando você decide de verdade, quando Valte manda, a ação flui. Mesmo antes do resultado, você sente avanço. Quem não decide é decidido. Se você não escolhe o rumo, alguém escolhe por você. Se você não constrói algo próprio, acaba sustentando o projeto de outro. Não por maldade, por consequência. A vida não tolera vazio de comando. O momento é agora. Não existe dia perfeito. Existe o passo possível. Agir não é imprudência. É parar de adiar o essencial e ajustar no caminho. Agora perceba onde sua mente esteve e onde ela esteve te levando. Nada do que você vive é aleatório. Pensamentos constroem decisões. Decisões constroem hábitos. Hábitos constroem destinos. Você não perde a vida de uma vez. Perde em pequenos pensamentos diários que aceita sem questionar. A partir de hoje, escolha melhor o que ocupa sua mente, porque tudo o que permanece nela se transforma em você. Lembre-se sempre disso. O que ocupa a mente, constrói o homem. Nos vemos no próximo vídeo.